Igreja de Parede Preta. Hum. Brokeback Mountain de Cristo. E Mini Pastor de novo. Pra que você tá querendo fazer eu falar disso, cara? Por que não, cara? Porque essas coisas me deprimem. Me deprimem. Eu tô falando sério. Essas coisas me afetam pessoalmente, cara. Eu passo a ficar mal o resto do dia. Vendo de pensar nisso. De pensar o que... como as pessoas ficam alteradas com suas crenças imaginárias. Eu acho que... Como isso... Assim... Tudo bem, isso pra mim que sou ateu, né? Pra quem acredita é diferente, mas como eu sou ateu, eu acho que assim, uma perda de força criativa e de coisas que poderiam estar acontecendo, e a galera, bom, sei lá. Eu acho que me pega em outro aspecto. Eu acho que não me pega no aspecto do indivíduo que tem uma crença. O que me pega nesses exemplos que a gente vai trazer hoje... É o grupo. O grupo que se aproveita da crença do outro. Ah, sim, sim. Eu acho que essa é a parte que pra mim é muito tóxica de você ter uma crença nesse sentido. Não, porque assim, todo mundo que faz estudo disso, 100% das pessoas, dizem que o mais importante não é o que a pessoa acredita, o mais importante é o sentimento de comunidade. Sim, sem dúvida. Sentimento de comunidade que você pode ter com qualquer coisa, né? O problema é o que esse conjunto de crenças gera. E o conjunto de crenças gera coisas que... não são legais para quem tá fora da comunidade, muitas vezes. Então, esse é um tipo de coisa que me incomoda. E aquilo, né? Sei lá. É muito fluxo de dinheiro, né? Então, é uma coisa muito assustadora. Uma coisa que né? eu ia começar a te contar, que você não sabe direito ainda, é a história do tal dos legendários. Já ouviu falar? Era o programa do Marcos Mion. Exato, que tinha a mesma cor, inclusive, é impressionante. Porque o Legendários que eu vou te contar hoje também é laranja. Então copiaram o Marcos Mion. Como é que chama? É do Amoedo. É o Partido Novo. É o Partido Novo, exatamente, era o Partido Novo. Então Legendários é um movimento surgido em 2015 dentro de uma comunidade cristã, não católica, então era uma das pentecostais da vida, na Guatemala. Então, em 2015, um dos pastores dessa igreja, ele resolveu criar um evento, que era um evento voltado para homens. A gente vai discutir esse especificamente, porque esse que meio que está na modinha do Brasil hoje, mas também tem coisas parecidas para mulheres, tá? Então, a primeira coisa é que, assim, é exclusivo para homens. E qual que era a ideia dele? A ideia dele era uma ideia que não é nova, é um retiro espiritual. Curioso isso tá na Guatemala. Eu fico pensando nisso, que a Guatemala passou por aquele lance nos anos 80 que foi parecido com a gente, nos anos 70, 80, né? Os Estados Unidos interferiu no presidente lá para dar um golpe e colocar um cara de direita e que ia continuar favorecendo as empresas americanas que trabalhavam lá, né? E desde então, acho que a Guatemala continuou nesse rumo. Sim. Então, não duvidaria que esse tipo de coisa seja, na verdade, consequências. Sim. E só pra pegar esse gancho que o Pirula falou, se você que tá aí falando assim, os Estados Unidos influenciou, na Guatemala influenciou no Brasil, quem diz isso são os americanos, tá? Os dados da CIA, os documentos que foram liberados, eles mostram claramente a influência do governo americano no golpe de 64 no Brasil e em outros lugares. Tem o nome das pessoas, Exato. O nome de quem era o agente dos Estados Unidos, com quem ele falava nos países que eles estavam lá tentando alterar o regime. Você tem os nomes das pessoas, tem as datas, tem tudo, tem os documentos. Nada disso é teoria da conspiração. Tem os documentos lá. Já foi. Mas não é mais. Isso, não é mais. Antes da liberação dos documentos da Operação Condor lá, o pessoal dizia que era meio que a esquerda falando foi os Estados Unidos, não sei o quê, e de fato tinha pouca evidência. Aí os caras liberam as evidências e a gente tem certeza disso. Mas voltando a Guatemala 2015, então o que esse cara faz... Já tem 10 anos já. Já tem 10 anos. Ele não inventa a roda. Então retiros espirituais, sempre aquele momento em que você vai se dedicar a Deus e tudo mais, isso não é uma novidade. Inclusive parte das romarias que acontecia na Europa lá na Idade Média, dos caras saírem da Itália e ir para Israel, fazia parte de um movimento que é esse de você parar a sua vida para se dedicar a compreender Cristo. E não precisa ser cristão. Não precisa Retiro espiritual, budista faz direto, muçulmano faz direto, faz também, dúvida, não é uma exclusiva. Hindu trouxe a ideia do retiro espiritual para as pessoas aqui. O pessoal ia para a Índia e voltava para o Brasil falando, faremos o retiro espiritual. Então não é uma invenção nem do cristianismo, acontece em outros lugares. Mas essa específica
ela tem uma característica. Em primeiro lugar, que ela é só para homens. Em segundo lugar, que é para construção do que é ser homem. Então, também tem esse outro aspecto, que é uma mistura de religião com um comportamento meio militarizado, em que você vai fazer um acampamento com seus brother, o famoso Brokeback Mountain de Cristo. Por que Brokeback Mountain, inclusive? Porque tem esse negócio de subir a montanha. Nossa, eu achei que você ia falar de subir um no outro. E eu, tem o quê? Eu sei lá o que tem acontece. Esse negócio de subir um no outro. E eu vou te dizer, inclusive... Nossa, isso é parte, é parte do processo de aprender o que é ser homem. E aí eu vou... Não grita! Não grita! Não grita! Não grita, é vai... macho. Eu lembro do não vai gritar. Cacete e Planeta. Sou macho, até debaixo de outro macho. Não, mas isso que é uma coisa interessante, porque eles têm nesse movimento uma questão de segredo. Bom, então tá. A interpretação, eu posso dar a interpretação que eu quiser. Exato, O que acontece na montanha, fica na montanha. É tipo Vegas, tá ligado? Então a ideia é que você tem que... E aí tem essa história de conquista da montanha. Então tem aquela questão do sofrimento. Então é uma mistura de exercício físico com crença, com reza, com música, com fazer cocô no mato, com acampar, com... Cara, eu achei estranho uma coisa. Aprender a ser homem. E aí tem esse lado do aprender a ser homem. Quando você aprendeu a ser homem? Então, é que aí entra na questão do que esses caras estão definindo como homem, com essa questão dessa masculinidade que está sendo construída. Tá, mas entendeu? eles não tinham? Não, eles tinham, só que era uma masculinidade que até certo ponto acho que tá meio errada. Porque é uma ideia de aprender a ser homem mesmo. Eles têm um slogan que é: a gente vai te transformar no herói da sua família. Tipo... E aí, você já devia ser. Então, você já tinha que saber. Mas esse é um ponto que tá pegando. Esse é um ponto que tá pegando muito forte. Porque o que começou a aparecer nas redes sociais? Mulheres falando coisas que podem ser resumidas da seguinte maneira: seu marido é um lixo, manda ele pro Legendários que ele volta a gente. Então tem muitos casos... É porque ele aprende a lavar a louça. Não, ele aprende a limpar a bunda no mato, sei lá o que banheiro. Não, porque ele tá no meio do mato. Não aprende a limpar uma privada. Mas o que tem acontecido muito, e tem um monte de influencer famosa que acontece isso, é que o cara atrai a mulher, e aí pra ela aceitar ele de volta, ele tem que ir pro Legendários pra aprender a ser gente. Não, é sério. Mas também tem umas mulheres que pra puta que pariu, né? aí divide a culpa. É sério. Não é o cara só que é um imbecil. Não. E aí o que é mais interessante é: você foi um escroto a vida inteira. E aí, em 4 dias... Não, você hipotético. Tá. O eu lírico. O eu lírico. Você foi um escroto por 4 dias. Não, e aí, você foi escroto a vida inteira. E aí, depois de 4 dias no meio do mato, se ferrando, com alguém gritando sobre Cristo na sua orelha, e você acampando no meio do mato, você vai voltar um ser humano mudado. Só 4 dias. Só 4 dias. Nossa. Só em 4 dias vai resolver. Se o cara ficasse 4 meses... Aí talvez eu realmente desse valor pra isso. Não, e tem umas coisas... Chegasse e falasse assim, mano... Tá. Os meus campos duravam 15 dias. Cara, em 15 dias você aprende muita coisa. 4 dias. E eu vou ser muito sincero, o que você aprende é justamente o contrário do que... Né? E eu não vou falar do que as mulheres, porque tinha mulher no campo que aprendiam as mesmas coisas que a gente. Então, tipo, essa divisão entre sexos, gêneros, tal, isso aqui, pra mim... Não existia, porque no campo tá todo mundo ferrado. Agora, o que você aprende é a desconviver em sociedade. Exato. Porque você aprende a achar que banhos talvez não sejam tão primordiais. Tão obrigatórios. Exato. Assim. Você aprende a conviver com a sujeira muito mais. Não tá tão sujo assim. Lavar a mão antes de comer. Tipo, cara, tá aí. Vai bater a mão na calça, tá bom já, né? Tipo, você aprende certas coisas, depois você tem que reaprender quando você sai do mato. E tem um monte de coisa que eu acho interessante. Ainda antes da gente falar da questão financeira e religiosa da bagaça. Um monte de coisa que eu acho interessante, que assim, 4 dias o cara vai resolver o problema dele como homem, dentro do que eles acham que é ser homem. Falar com a esposa, ninguém quer. Fazer terapia pra tentar realmente melhorar, ninguém quer. Posso ser muito sincero? Esse tipo de pessoa que está nesse tipo de visão não devia estar casado. Então! Não devia estar casado. E não é que não devia estar casado entre si.
deveriam manter-se solteiros por um Sim. tempo, porque não estão Não dá, prontos cara, para um não dá relacionamento. Exato. Acabou. Mas tem uma coisa que eu acho que assim, eu falei um pouco disso já, e teve uma galera que me mandou, falou assim, não é todo mundo que é assim. Não, e eu acredito mesmo. Eu acredito que não é todo mundo que vai nesse negócio que seja um mau marido, ou que seja um mau pai. Por quê? Porque você tá falando e aí a gente entra no outro aspecto, que é o aspecto religioso do rolê. Então, partir do princípio de que todo mundo vai num negócio desse, ele é um escroto, é partir do princípio de que todo mundo que frequenta uma igreja, um culto ou qualquer coisa é um escroto. Isso não é verdade. A maioria diria que das a minoria, pessoas, a maioria das pessoas são boas pessoas, que são pessoas normais. Não são melhores ou piores Sim. do que a média da sociedade. Exato. Mas o que a gente vê acontecendo é muito esse negócio dessa construção dessa masculinidade tóxica de, não, eu preciso ir lá pra aprender a ser um bom marido, porque eu nunca fui. Mas só tem homem, como o cara vai aprender a ser bom marido? Seis... Tá, hoje, quem vão ser as esposas? Ó, divide na metade, ó. Como eu disse... Metade vão ser as esposas, metade os maridos. Agora vamos treinar. Mas eu acho que cai muito nisso, assim, eu vou te treinar militarmente com religião pra você entender o que é ser um bom marido, um bom Ou seja, homem, ele vai voltar pior do que foi. Mas com quase toda certeza a mulher não quer um soldado em casa. Exato, esse é o a menos ponto. que ela case com um militar. Exato. E eu duvido que o soldado que é soldado na coisa seja um soldado em casa. E aí você vê os organizadores do Brasil falando, o cara fala assim, ó, o problema das famílias hoje, tem vídeo, tá, gente, do cara falando isso. A gente não vai colocar aqui, porque a gente sabe que essas coisas dão merda, tá? Tem vídeo do cara falando assim, ó, o problema das famílias brasileiras hoje é que mulher forte gera homem fraco. Aí você fica falando assim, mano, do que você tá falando? Você quer dizer que uma mulher que participa, que trabalha, e é isso que o cara quer dizer. A mulher que trabalha, a mulher que não aceita mais as coisas de cabeça baixa, a mulher que resolve ter uma vida, ela gera um marido fraco e isso gera um problema na família. Então, não. Não chama marido fraco, chama marido folgado. Que é diferente. Marido folgado que fica deitado no sofá e não faz porra nenhuma. Agora, é aquilo que eu tô falando. Nesse campo aí que os caras fazem, nessas férias. Sério, nesse acampamento. Nesse acampamento de amiguinhos. Nesse acampamento de 4 dias. O cara vai voltar sabendo dividir o serviço de casa, aprendendo a manter a casa limpa, aprendendo a esposa, aprendendo a não sei o quê e deixando de chifrar. O cara vai fazer essas coisas? Cara, porque é isso que tá faltando. É isso que esse é o problema. O grande ponto é o seguinte, a galera leva tudo isso daí pro ponto de vista moral. E do ponto de vista de, sei lá, de sociedade. Não, mas é porque hoje as mulheres estão muito ganhando consciência de si. Estão fazendo muita coisa, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, e isso daí é muito claro. Se você for voltar para a idade dos nossos pais, o normal, o comum, era a mulher ficar dentro de casa, cuidando de casa, e o marido sair para trabalhar. E isso, para nós dois que somos classe média. Isso. Pra quem é classe pobre... A mãe sempre trabalhou. Da onde vinha a sua faxineira? É lógico. Entendeu? A sua faxineira não era dona de casa. E ela era casada com filhos. Exatamente, né? Isso quando o marido não abandonava. Exato, quando não era só a mãe. O que acontece é o seguinte, quem tem pouco dinheiro... Não tem a opção da mulher ficar em casa sendo dona de casa. Tem que trabalhar e acabou. O que aconteceu na sociedade atual é que a classe média se viu obrigada a fazer o mesmo que ninguém tem do que a classe pobre fazia, o que era só exclusividade da classe pobre nos anos 60, 70. Hoje é uma exclusividade, hoje não é exclusividade mais, hoje a classe média faz também. Então... é mais do que uma questão moral, do que uma questão familiar. Cara, é muito difícil só um salário segurar a barra dentro de uma casa. Perfeito. Então você precisa colocar as duas pessoas para trabalhar. Beleza, isso gera um problema. Quando, por exemplo, a gente via, né, eu via na minha escola, né, os meus colegas cujos 2 pais trabalhavam, a criança fica mais sozinha. Eram largados. Claro. Então, eles eram mais indisciplinados, eles não estudavam, tiravam nota baixa, arrumavam briga na escola. Então, eram, em linhas gerais, os piores dos alunos, né? Então, a minha mãe fez a escolha de ficar em casa, né? E muito das dificuldades que a gente passou, entre outras coisas, foi porque minha mãe não quis trabalhar. Até porque também depois você fica desatualizado, tal, não sei o quê, pro coisa. Quem que ia empregar minha mãe também? Mas, de qualquer maneira, foi uma escolha, né? E isso gerou um certo ônus pro meu pai. Sim. Porque ele teve que trabalhar mais, né? Porque ele não tinha, né? A ajuda que tinha em casa da minha mãe era não ter que
que que pagar sua mãe ninguém. trabalhava, mas Exato. ela trabalhava em casa. Sua mãe não ter que- trabalhava fora, mas ela não ganhava ela não dinheiro, ganhava ela evitava de gastar. Isso, Exatamente. mas ela trabalhava todos os Muito. muito, trabalhava pra cacete. Muito. Fisicamente Sabe? falando, mais que meu pai. Mais que seu pai, com certeza. Exato. Mas não ganhava salário, né? Isso. Tipo, era o contrário. Ela economizava pro meu pai não ter que gastar com serviço doméstico. Então, mas eu via a diferença entre eu e os meus colegas que a mãe ficava em casa, ou nos raríssimos casos Em que o pai ficava em casa, e a mãe trabalhava. né, eu via que eles eram diferentes daqueles que os dois trabalhavam. Só que agora, com o tempo, a coisa foi ficando muito pior. Né? Hoje, eu não consigo ver... Uma família Não, que... eu vejo poucas. Não é Sim. que eu não consigo ver. Eu vejo poucas famílias que o cara ou a mina tem um salário muito bom Aham. e a outra pessoa Ficar em pode se casa. dar o luxo de ficar em casa, né, sem precisar trabalhar fora. Tudo bem, eu vou descontar home office, porque home office também é trabalho, mas assim, você pelo menos está fisicamente presente. Se der alguma merda, você levanta e vai ver, né? Mas tô falando assim, eu vejo mais isso como uma consequência da questão econômica do que uma consequência, sabe, tipo, a questão da liberação feminina começou lá na década de 30, depois foi indo e tal, não sei o quê. Isso foi, obviamente, uma mudança que causou um impacto na sociedade, que o que eu vi com relação a isso nos homens era que as expectativas que eram criadas para o sexo masculino não tinham mais razão de ser. Sim. Porque chegava e falava assim, quando o homem percebeu que ele não serve pra nada. Nada, essa é a questão. Pra nada. É. Ele disse assim, eu não tenho função. Quer dizer, eu tenho a função, assim, de ajudar. Mas se eu não existir, não faz diferença.